Olá, turma! Estamos aqui com mais um dia de aula e hoje iremos trabalhar o componente curricular de matemática. Então, organize seu material, encontre um local adequado para seus estudos, para que tenha uma aula bem proveitosa. Na aula de hoje, iremos trabalhar matemática, iremos entrar no conteúdo sobre probabilidade e estatística. Iremos compreender informações. Pesquisa, organização de dados coletados em tabelas e apresentá-los em gráficos de barra. Hoje, uma terça-feira, dia 29/9, estamos aqui com nossa aula de matemática. Olá, turminha! Na aula de hoje, iremos resolver problema cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada e gráfico de coluna. Com certeza você já sabe o que é uma tabela, o que é um gráfico. Ele faz leitura e interpretar gráficos, é muito importante para o aprendizado de vocês. Irão ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas e gráficos envolvendo resultados de pesquisas. Iremos também realizar pesquisa, organizar os dados coletados em tabelas e representá-los em gráfico de barras. Organizar dados de pesquisa em tabelas e gráficos. A nutricionista Carla fez uma pesquisa com algumas crianças a fim de descobrir se elas possuem uma alimentação saudável, que envolvam comer alimentos naturais como frutas, verduras e legumes. Carla selecionou 9 crianças e verificou no período de uma semana quantas refeições saudáveis elas tiveram, considerando as refeições feitas no almoço e no jantar. Os dados foram organizados na tabela a seguir. Então, a seguir, nós temos a tabela onde a nutricionista organizou a quantidade de refeições saudáveis. Nós temos aí na primeira coluna a criança e a refeição. As crianças são Aline, Bianca, Diego, Flávio, Mauro, Noeli, Paulo, Raíssa e Túlio. O que elas comeram no almoço e no jantar. Então, observe bem direitinho essa tabela, porque vocês vão resolver as questões seguintes. Na letra A, pergunta: qual é a criança que fez mais refeições saudáveis nessa semana? Na pesquisa, quantas foram as refeições? Então, vocês vão somar essas informações, tipo, a Aline, ela comeu 5 refeições saudáveis no almoço e 7 no jantar. Então, vocês vão ver a soma. Letra B. Qual das crianças teve a menor frequência de refeições saudáveis nesse período? Quantas foram? Letra C. De acordo com a tabela, complete o gráfico de barra duplas, pintando as barras com as quantidades de refeições saudáveis de cada criança. Então, vamos agora para o gráfico que vocês vão fazer essa atividade. Aqui está o gráfico também está representado, observem a diferença do gráfico, as refeições saudáveis, né? Está aí a Aline marcando, a parte azul, ela representa o almoço e a parte laranja representa o jantar. Na letra D, pergunta: você costuma fazer refeições saudáveis? Qual a importância de fazer esse tipo de refeição? Então, responda essa questão aí, que é uma pergunta com uma resposta pessoal. Vamos seguir na questão 2. Na questão 2, durante todo o ano há produção de frutas no Brasil, mas a colheita delas é feita em determinados meses. Roberto consultou o site do Instituto Agrônomo de São Paulo, IACE, e organizou um quadro com os meses de colheita de algumas frutas. Então, aí tem as frutas que ele fez a pesquisa: abacate, ameixa, caqui, nectarina, pera e tangerina. E abaixo está os meses, ao lado, na coluna primeira, está os meses de janeiro a dezembro. E cada xizinho marcado da fruta significa que é o mês da colheita dessas frutas. Então, observe aí que o abacate, ele pode ser coletado todos os meses. Tem outras frutas que tem os meses específicos para a sua colheita. Com os dados organizados por Roberto, complete a tabela abaixo com a variedade de frutas que podem ser colhidas.
ou seja, a quantidade de cada tipo de fruta colhida em cada mês. Nós temos aí os meses, a variedade de fruta. Em janeiro, quantas variedades de frutas? 3. Fevereiro, então vocês vão terminar de completar essa tabela. Na questão da letra A, qual é o mês em que há menor variedade de frutas? Em quais meses há mais variedade de fruta? Então, após você resolver a tabela, com certeza vocês vão ter a resposta da letra A e da letra B. Agora vamos para a seção de cálculo mental. Na página 144, nós temos a seção cálculo mental. Reinaldo trabalha em uma transportadora. Como os pacotes que precisam transportar são muito grandes, ele decidiu levar o conteúdo em 2 carrinhos contendo a metade da quantidade de produtos em cada um. Ajude o Reinaldo nessa tarefa e indique em cada carrinho a quantidade de produto e ilustrações Danilo Souza. Então, aqui nós temos os carrinhos na letra A, letra B, letra C e D. Na questão 2, houve um acidente e em algumas caixas restaram antes de serem transportadas. Sabendo que cada carrinho deve carregar a metade de quantidade de produtos da caixa maior, ajude Reinaldo a descobrir as quantidades de caixas de cada situação. Então, nós temos as caixas da letra A, letra B, letra C, letra D. Então, resolva este problema. Agora, vamos na seção O que aprendeu. Na página 146, escreva 2 adições e 2 multiplicações diferentes para representar a quantidade de alunos desta sala de aula e complete. Então, como nós estudamos multiplicação durante esta unidade, vocês podem representar através de uma adição, mais, ou, no caso aí, vocês podem contar que nós temos aqui 4 colunas com 5 filas. Então, vocês podem fazer essa multiplicação, né? De acordo com as linhas e as colunas. Na questão 2, da página 146, Bruna, Thalita e Walter foram à feira para comprar meixas. Complete o quadro com quanto cada um gastou, sabendo que todos compraram na mesma banca da feira. Então, aí tem os clientes, Bruna, Thalita e Walter, a quantidade em quilogramas que eles compraram e os valores. Na página 147, tem o seguinte, questão 3. Uma calculadora está com a tecla 4 quebrada. Desenhe as teclas que você digitaria para calcular o resultado de 4 vezes 5. Questão 4. Observe os quadros de números que Lucas e Ana fizeram. Então, nós temos aí a quantidade dos números que Lucas fez, que vai até o 18, e que Ana fez, que vai até o 18 também. Observe que Ana marcou, tem as marcações feitas por Ana e as marcações feitas por Lucas. Os números 6, 12 e 18 foram pintados pelos dois. Se os quadros continuassem até o número 30, qual seria o próximo número comum a ser pintado por eles? Então, observe a regra no quadro de número e descubra quais eram os próximos números. Na letra B, converse com os colegas a respeito do que você observou na regularidade dos números pintados por Lucas e por Ana. É uma atividade onde deveriam ser feitos juntos, mas vocês podem conversar com alguém em casa. E na seção quebra-cuca, nós temos um problema. Uma imagem que diz o seguinte: Melissa e Caio estão jogando dardos. Melissa, em sua vez, atingiu 42 pontos. Agora é a vez de Caio. E resta lançar apenas um dardo. Qual o local do alvo Caio precisa acertar para vencer a partida? Então, observe bem direitinho o dardo e responda esse quebra-cuca. Com base nessas explicações, responda as questões das páginas 142 a 147. Observe que elas estão fazendo revisão de todo o conteúdo que nós trabalhamos durante essa unidade. Até a próxima aula. Fique em casa, se possível. Se for sair, tenha os devidos cuidados. Um grande abraço à professora Marlene Feitosa.